Muito, muito bom dia a todos e a todas. Ahm, Meu nome é Bruno Silva, pronto, eu estou aqui em representação do PIEP. Só para dar as boas-vindas a todos, hoje vamos realizar um webinar focado na componente das certificações ambientais, algo que o PIEP tem vindo a trabalhar ao longo dos anos. Dizer-vos que o PIEP, ao dia de hoje, tem uma equipa de trabalho focado nestas temáticas, em concreto na Reciclasse, mas também nas EPDs, onde somos um certification body para a questão do Reciclasse. E além de podermos fazer as EPDs para as empresas, também temos verificadores internacionais para o mesmo. E cada vez mais esta componente é fundamental para as empresas, de modo a que possam poder comunicar aquilo que fazem e também trazer valor os mercados onde atuam. Hoje vamos ter aqui, as minhas colegas vão falar sobre a Reciclasse e a EPD, e também gostaria de agradecer à Sónia Costa da Codil e à Ana João da LRC, empresas que têm trabalhado connosco nestas temáticas e que também vão aqui transmitir e partilhar aquilo que é o trabalho que têm desenvolvido, porque acho que também é importante. Não só é importante nós falarmos do que é que são as certificações ambientais que são importantes para as empresas, mas termos também aqui o testemunho das próprias empresas e quanto isso impacta no seu negócio, será fundamental. Desejo a todos um excelente webinar. Espero que vá de encontro àquilo que são as expectativas dos que se inscreveram e que estão presentes, e também convido todos a poderem visitar o PIEP para perceberem de forma integrada, dentro desta temática da sustentabilidade, aquilo que nós temos feito e que podemos realmente contribuir para que as empresas possam valorizar mais os seus resíduos enquanto matéria-prima, possam desenvolver produtos baseados em ecodesign. Portanto, temos aqui um conjunto de competências que me parecem importantes para o dia de hoje, para as empresas poderem realmente desenvolver soluções mais sustentáveis, de valor acrescentado, e que isso lhes traga retorno e que lhes traga também posicionamento daquilo que são as cadeias de valor em que operam. E, portanto, a minha função era dar as boas-vindas, não vou ocupar muito mais, para isso temos cá a Catarina Silva e a Catarina Faria, do PIEP, e depois a Sónia e a Ana João, que irão também participar. Muito obrigado e um excelente webinar para todos. Bom dia, o meu nome é Catarina Faria, eu sou gestora de projetos na área de Economia Circular e Ambiente do PIEP e, paralelamente, também sou auditora Reciclasse. Posto isto, vou então iniciar este webinar com uma explicação do que é a metodologia Reciclasse, os diferentes esquemas que existem à data, e fazer aqui uma pequena introdução do que é que consiste estes 13 esquemas que existem à data. A seguir, a Catarina Silva vai então apresentar da mesma forma, só que sobre a EPD, e no final teremos depois uma mesa redonda para debater aqui, para partilhar aqui experiências, expectativas e os desafios que foram para as diferentes empresas quando implementaram estas certificações. Vou então partilhar o ecrã. Preciso só que me digam se estão a ver em modo apresentação ou não. Sim, estamos. Sim. Eu não vos consigo ouvir nem ver, não sei se é suposto. Estamos a ver. Isto tem mute, Em modo isso é normal. apresentação. Sim? Estamos a ver em modo apresentação já. Ok, obrigada. Pronto, vamos então iniciar com o que é então a Reciclasse.
A Reciclasse é uma iniciativa europeia para promover, então, a circularidade no setor dos plásticos, através de metodologias e ferramentas de avaliação e certificação, tendo sempre como base os princípios da transparência, da total rastreabilidade ao longo de todos os processos e depois aqui a confiança nestas evidências científicas que nos traz esta certificação. Na Europa, a certificação Reciclasse é um selo inquestionável em como as embalagens de plástico estão em cumprimento com os rótulos ambientais exigidos. Posto isto, um dos principais benefícios, então, desta certificação é estar alinhada com as diretrizes das legislativas da União Europeia, nomeadamente a norma EN 15.343, que é sobre a rastreabilidade da reciclagem do plástico e da incorporação de conteúdo reciclado nos produtos. Está também alinhada aqui com o PPWR, uma nova diretiva que tem como meta a total reciclabilidade das embalagens até 2030 e um dos esquemas permite então fazer esta avaliação. Depois tem a valorização das práticas de reciclagem, quer dos processos de reciclagem, quer do uso de plástico reciclado em novos produtos. É reconhecida, é uma certificação reconhecida pela maioria dos stakeholders internacionais. Existem outros esquemas e outras certificações com base na norma 15.343, no entanto a Reciclasse é aquela que é mais valorizada e mais conhecida. Depois, também, como já tinha dito, permite então aqui a transparência na origem dos resíduos plásticos e na qualidade e quantidade da utilização em novos produtos. À data, existem então 3 esquemas de certificação na Reciclasse, são nomeadamente o Recyclability. O Recyclability avalia a reciclagem da embalagem, ou seja, a probabilidade no seu fim de vida ela vir a ser reciclada. Neste momento é mesmo só para embalagens, é daí eu ter colocado a negrito. No entanto, estão a ser desenvolvidos outros esquemas para os plásticos existentes nos equipamentos elétricos e eletrónicos. Mas à data é mesmo só embalagens e mais à frente vamos também ver as tipologias de embalagens em que existem então as diretrizes para avaliar. Depois temos o Recycled Content e este subdivide-se em Recycling Process. O Process, como o nome indica, é para certificar as instalações de reciclagem, ou seja, o processo de reciclagem em si, e o Recycled Plastics Traceability, que é daí para a frente, ou seja, toda a cadeia de valor e a percentagem de incorporação de plástico reciclado nos novos produtos. Depois, qual é então o processo de certificação Reciclasse? Independentemente do esquema escolhido, ou seja, Recyclability Process ou Plastic Traceability, todos eles começam pela verificação da elegibilidade para a certificação. No caso do Recyclability, as empresas têm que cumprir as diretrizes para o Design for Recycling Guidelines. Estes guidelines estão publicados no site, inclusive é a primeira etapa que as empresas têm que fazer antes de iniciar o processo. No caso do Process, é então ter um processo de reciclagem a funcionar para pré ou pós-consumo e ter as devidas licenças legais, nomeadamente de funcionamento, exploração, licenças ambientais que são exigidas pela legislação portuguesa. Depois, no Plastics, existe aqui um requisito que é a Reciclasse, na sua ânsia de criar aqui uma total rastreabilidade ao longo da cadeia de valor, obriga também que o Recycled Plastics, a origem, o fornecedor do reciclado, tenha aqui também uma certificação Reciclasse ou então equivalente em conformidade com a norma 15.343, ou seja, o plástico reciclado utilizado tem que ele ser reciclado. Depois tem ainda outro requisito mínimo, que é uma incorporação de 10% de reciclado no produto final. Depois de avaliada então a elegibilidade,
Se cumprirem, segue-se a próxima fase, que é então escolher um organismo de certificação, nomeadamente o PIEP, e a submeter então o formulário de candidatura. Posto isto, há então a formalização desta candidatura, é assinado um acordo de certificação, NDA, e é então fornecido à empresa as informações necessárias que vão ser avaliadas durante o processo de certificação. Já agora estes procedimentos também estão disponíveis no site da Reciclasse para consulta, tudo aquilo que vai ser, todos os critérios que vão ser avaliados durante a auditoria, e é também enviada uma lista de documentação que vai ser avaliada no dia da auditoria para o cliente ter disponibilizado. Depois de avaliarmos então estas informações, porque há aqui uma pré-avaliação para percebermos se o cliente cumpre ou não os requisitos mínimos exigidos, é então marcada a auditoria, feita a auditoria e se for com sucesso, é então obtido o certificado. Dá nota que este certificado, no caso do recycling process, ou seja, para o processo de reciclagem e para a incorporação de reciclado, tem a validade de 1 ano e, passado isso, existem então as auditorias de monitorização. No caso do recyclability, tem validade de 3 anos e de 3 em 3 também é feita as auditorias de monitorização. Agora, aqui um pequeno resumo então do que é cada um destes 3 esquemas. O Recyclability é aqui basicamente atribuir um score, à espécie do score nutricional que nós também estamos habituados a ver nas embalagens de A a F, em que A é melhor e o F será aqui o pior. Os 2 primeiros, a ver, do A e o B, então garantem aqui a reciclabilidade total e a qualidade do reciclado. O C tem aqui um ligeiro impacto no processo de reciclagem e a qualidade do reciclado não vai ser muito boa, e o score a vermelho são características prejudiciais e que desqualificam então as embalagens e por isso devem ser evitadas. Esta avaliação é feita ao longo de toda a cadeia de gestão de resíduos, ou seja, desde a recolha, perceber se existe aqui recolha desta tipologia de material, se depois é feita a devida triagem deste material e a reciclagem do mesmo, e depois também aqui a qualidade deste material e ser reaproveitado aqui para um upscaling, ou seja, na sua aplicação original. O Recyclability divide-se aqui em 3 subesquemas, nomeadamente o Design for Recycling, o Letter of Compatibility e o Recyclability Rate. O Letter of Compatibility aplica-se apenas a embalagens semi-acabadas, ou seja, se não for a embalagem final, vai-se aplicar aqui o Letter of Compatibility e não é propriamente uma certificação, é apenas uma avaliação técnica que qualifica entre a AF, mas não há um certificado no Letter of Compatibility. Enquanto que as 2 restantes, o Design for Recycling e o Recyclability Rate, são certificações, é emitido aqui um certificado e avalia aqui de AF e o Recyclability Rate tem aqui ainda a acrescentar que avalia aqui de forma quantitativa a percentagem da embalagem vir a ser reciclada, ou seja, para além de qualificar aqui entre a AF, atribui aqui uma percentagem de no final de vida qual é a probabilidade desta embalagem vir a ser reciclada. Como vimos anteriormente, todas estas 3 semi-esquemas começam por primeiro fazer a avaliação do Design for Recycling que está disponibilizado na Reciclasse. Se cumprir, até porque este Design for Recycling depois tem que ser mesmo entregue ao auditor para ele avaliar. Se cumprir, seguem então para a certificação, se não cumprir vão ter que fazer uma avaliação a nível de testes e ensaios do produto para perceber aqui se existe então compatibilidade total, limitada ou baixa e mediante isso pode ainda assim avaliar, passar para a certificação. À data temos então orientações para garrafas e tabuleiros de PET, recipientes e tubos de HDPE, PP, EPS e PS, filmes de PE e PP,
e caixas e paletes de HDPE e PP. Estas são as orientações que existem neste momento para o esquema do Recyclability. Passando aqui para o Recycling Process, esta certificação é o ponto de origem para a cadeia de valor dos plásticos, ou seja, avalia aqui o processo de reciclagem, pelo menos para já. Para já é o ponto de origem, no entanto, a Reciclase está a trabalhar num esquema para os centros de triagem, nomeadamente uma Lipor, uma Resinorte, uma Valor Sul, mas à data para já é o primeiro ponto de origem, no entanto, vai haver depois aqui um esquema para os centros de triagem. Pronto, através deste esquema, então, os recicladores de plástico podem demonstrar a qualidade dos seus processos de forma transparente, comunicar a origem dos resíduos, a rastreabilidade total ao longo do processo, através de registros quantitativos, ou seja, ao longo de todo o processo é sempre feita rastreabilidade ao ponto de origem, quer no armazém, quer depois na entrada da triagem, quer ao longo da extrusão, quer no armazém de produto final. Aquilo que nós avaliamos durante a auditoria é nós vamos selecionando amostras e temos sempre que ter aqui registros que nos permitam fazer a rastreabilidade à origem deste resíduo, para depois termos aqui então, dizermos que tem a rastreabilidade total. E depois também é feito o cálculo do conteúdo reciclado no output. Só aqui uma pequena nota, porque às vezes ao preencherem o application form existe aqui algumas dúvidas sobre estes dois modelos. No Recycling Process à data existem dois modelos de cadeia custódia, nomeadamente o modelo de segregação e o modelo de mistura controlada. A grande diferença entre eles é que um permite a mistura e o outro não. Mas ambos focam na rastreabilidade, ou seja, na segregação não é permitido fazer aqui uma adição de aditivos, virgem, nada, ou seja, 100% reciclado. No caso da mistura controlada, existe aqui aditivos ou virgem ou master batch que são adicionados, sempre numa proporção conhecida, e depois também é feito o cálculo, ou seja, 50%, 60% de reciclado. Só porque às vezes é uma dúvida quando preenchem o application form. Passando então para o último, que é o Recycled Plastics Traceability. Este esquema é para todos os atores ao longo da cadeia de valor dos plásticos, desde os compounders até ao produtor do produto final. E basicamente certifica o conteúdo, a percentagem do conteúdo de plástico reciclado nos produtos. Como já referi, este esquema está alinhado com a norma 15.343, ou seja, a total rastreabilidade e aqui a origem deste fornecedor, ou seja, deste plástico reciclado, tem que ter aqui uma certificação. Como podem ver aqui, por exemplo, através deste esquema apresentado, apenas o reciclado, o input de reciclado certificado é que vai contar depois para o certificado. Aqueles 40% não são reciclados e por isso, ainda que seja reciclado, não vai contar depois para o selo do conteúdo de reciclado. Dar ainda aqui uma nota, porque às vezes há aqui também algumas dúvidas do que é o recuperado internamente, ou seja, os scraps, o recirculado e o que é efetivamente reciclado. Reciclado tem que ter passado obrigatoriamente por um processo de reciclagem, ou seja, se for recuperados internamente, não vai entrar para o cálculo de conteúdo reciclado. No entanto, se o input desse recuperado tiver na sua incorporação reciclado, o cálculo já vai considerar. O que é que eu quero dizer com isto? Se o input for virgem e nós recuperarmos internamente, as empresas recuperarem internamente este resíduo, não entra para o cálculo. No entanto, se o input tiver aqui uma percentagem de reciclado, aí sim já vai entrar para o cálculo. Pronto, posto isto, terminei. Não sei se a Catarina já está aqui comigo. Já estou. Já está? Vou-te passar a palavra então. Ok, obrigada. Pronto, Não o meu és nome é culpa. Catarina Silva, sou verificadora da EPD International System. Pronto, e vou falar um bocadinho das declarações ambientais de produto.
Ao contrário do que a Catarina Faria teve aqui a explicar, estas não são certificadas por uma norma ISO 14065, são sim um documento verificado por uma terceira parte e por isso têm validade ambiental e podem ser utilizadas como um comprovativo da validade ambiental dos produtos. Podes passar? Portanto, começando só sobre o que é, assim de forma muito resumida, é então um documento que, na verdade, no seu processo nós vamos ver que vamos precisar de 2 documentos para obter este documento, mas no final, para o consumidor final, só vamos ter um documento, verificado e registado. É uma declaração ambiental do tipo 3. O objetivo é então fornecer informações relevantes e transparentes e, acima de tudo, comparáveis dentro do mesmo setor com as mesmas regras de categoria de impacto ambiental e vamos chamar isso PCR daqui para a frente, mas eu já vos vou voltar a explicar. Os benefícios é então comunicar, fornecer informações comparáveis, é aplicável a todos os produtos e serviços dentro do mesmo setor, volta a alertar e refletir para uma melhoria ambiental. É então um documento que é aprovado pela ISO 14025 e posteriormente pela 14040 a 44, que regem as normas de avaliação de ciclo de vida normais. Segue? Ok. Então, o que é que nós precisamos de fazer para conseguirmos o tal documento verificado por uma terceira parte? Primeiro, temos que selecionar a PCR. A PCR não é mais do que as Product Category Rules, ou seja, são as regras ambientais que aquele setor tem que seguir para fazer aquele documento, ok? E por isso é que ele é comparável, ou seja, dentro do mesmo setor, vamos imaginar embalagens de plástico, todas as EPDs vão seguir exatamente as mesmas regras e com isto implica as mesmas fronteiras, as mesmas categorias de análise de impacto ambiental, a mesma unidade funcional, pronto. Tudo isto são termos que aparecem na ISO 14040 a 44, que definem as regras da avaliação de ciclo de vida, mas ao contrário da ISO 14040 a 44, onde o consultor ou a empresa pode ter as suas próprias regras dentro daquelas que são possíveis, aqui, através da seleção da PCR, não é possível. Portanto, nós só somos obrigados a seguir aquelas regras, obrigatoriamente. Depois disto, selecionamos a nossa PCR, cada setor tem a sua e vamos fazer então a avaliação de ciclo de vida de acordo com essas regras. Esta avaliação de ciclo de vida pode ser feita por um consultor ou pela empresa diretamente, se ele tiver capacidade para isso. Tem que ser por um especialista em avaliação de ciclo de vida, ok? Pronto. Esta avaliação de ciclo de vida é um documento muito extenso que tem que responder a todas as regras necessárias para a implementação da DAP. A DAP é então o documento final, ou seja, nós vamos construir este relatório e vamos construir um documento mais pequenininho com a informação genérica que é obtida a partir deste relatório. Okay? Que é a declaração ambiental de produto, é aquela que vocês veem que está disponível em todas as plataformas de registro e publicação que escolherem. Então, quer este documento de avaliação de ciclo de vida, quer o documento DAP, a declaração do produto, ambiental do produto, têm que ter uma verificação de terceira parte. Esta verificação de terceira parte tem que ser feita ou por organismos certificadores, mas tendo em conta que isto não é uma certificação, pode também ser feita por verificadores individuais. O único critério é que estes verificadores individuais têm que estar aprovados ou registados no programa de declaração ambiental de produto que vocês escolherem, ok? Que não estão todos aptos para fazer esta verificação de terceira parte em todos os programas. Depois destas 4 etapas, então, procedemos ao registro e publicação da declaração ambiental de produto. A declaração ambiental de produto tem que estar obrigatoriamente pública em qualquer um dos programas. Tá? Ok.
Pronto, eu já fui explicando mais ou menos cada uma das etapas, aqui está um bocadinho de forma mais pormenorizada, então voltar só a relembrar, a seleção das Product Category Rules, ou regras de categorias de produtos, são específicas de determinada categoria e definem tudo o que é preciso de forma a que o mesmo setor possa comparar DAPs diferentes. Vai? Pronto, aonde é que podemos encontrar as PCRs? Em cada um dos programas existe cada programa tem a sua PCR e por isso é que só podemos comparar declarações ambientais de produtos do mesmo setor, mas também do mesmo programa, para garantir que as regras são de facto as mesmas. Relativamente ao programa, eles podem ser divididos de A a D, conforme o número de DAPs ou declarações ambientais de produtos que estão publicadas nesse mesmo programa. O PIEP trabalha aqui na EPD International System como verificador individual. Trabalhamos em qualquer outro programa ou nos programas que o cliente quiser como consultor, ou seja, como especialista em relatórios de avaliação de ciclo de vida. Pronto. Temos, por exemplo, a DAP Habitat, é uma nacional, ok? E durante este webinar vamos sempre tentar comparar a EPD internacional com a DAP Habitat que tem âmbito nacional. Pronto. Na EPD International System, esta é a página para encontrarem, e tem aqui os links também, para encontrarem a PCR que se adequa ao vosso setor. Isto é um trabalho que o consultor que vai fazer a avaliação de ciclo de vida pode e deve fazê-lo, o PIEP faz, mas caso a empresa queira fazer por sua conta, é aqui que deve encontrar as regras para seguir para fazer a sua declaração ambiental do produto. No DAP Habitat, segue? Ok, não temos aqui, mas pronto. No DAP Habitat existe na mesma uma página que tem as regras das declarações ambientais de produto para cada um dos setores. Segue? Pronto. Na segunda e na terceira etapa, que é então a construção dos dois documentos que já vos falei. O primeiro, o relatório de avaliação de ciclo de vida, que é o documento mais extenso, que há de ter todas as informações e todas as respostas obrigatórias de acordo com as regras do programa que escolherem, e depois a construção da própria declaração ambiental do produto. No EPD International, que é aquele que nós melhor conhecemos, existe quase como uma checklist que nós temos que ir acompanhando de forma a que não falte nada e que depois o verificador de terceira parte também vai utilizar a mesma checklist e verificar se falta e se está em conformidade ou não. Portanto, de forma resumida, o que temos, passa só para trás, o que temos que colocar em qualquer um dos documentos são as informações gerais, ou seja, a informação da empresa, se tem certificados, se não tem, se é certificada pela ISO 9001, não é que seja obrigatório, mas toda a declaração que a empresa disser que é, então precisa de demonstrar neste documento de avaliação de ciclo de vida. Depois tem, obviamente, tudo o resto mais relacionado com o produto que estamos a verificar, nomeadamente a informação do produto, depois as informações da metodologia de avaliação de ciclo de vida que seguem e devem seguir estas regras do programa específico, mas também depois são em função da informação do produto, os resultados de impacto ambiental, os resultados da avaliação de ciclo de vida e depois a análise destes mesmos resultados. O que é muito importante nesta análise, só uma chamada de atenção, ao contrário do relatório de avaliação de ciclo de vida normal, é que nesta análise nós não podemos ter juízos de valor, ou seja, eu não posso ter na interpretação dos resultados que o meu produto é melhor ou pior que o da concorrência. Tem que ser totalmente isento, ok? Isso é um trabalho que depois a empresa pode fazer, pegar em todas as declarações ambientais de produtos semelhantes e
estudá-las e ver se é melhor ou pior, mas no relatório não pode haver nenhum juízo de valor quanto ao seu critério de melhor ou pior do que existe na concorrência. Segue. Pronto, na quarta etapa de verificação, que tem a ver com a verificação de terceira parte, como já vos fui falando, portanto, existem verificadores individuais e organismos de certificação, apesar de, à data de hoje, isto não ser uma certificação. Na EPD International podem encontrar, estão aqui os links, cada um dos verificadores individuais aprovados e organismos de certificação aprovados. Certo. No DAP Habitat também agora sim, coloquei aqui os links, funciona exatamente da mesma forma, existem organismos de certificação e verificadores individuais. Ok. Agora, a pergunta importante é quais são os custos associados. Obviamente, cada programa tem os seus custos e estes custos variam de ano a ano, ok? Os mais recentes que nós temos são estes aqui, portanto, tenho aqui uma comparação entre a EPD International e o DAP Habitat. Dar nota que, normalmente, tanto num programa como noutro, a validade destas declarações ambientais de produtos é de 5 anos. O que é que acontece após esses 5 anos? A nossa declaração ambiental de produto deixa de ser válida? Não, não deixa de ser válida, ok? Nós temos é que revalidar, atualizar os dados e revalidar, tá? Segue. Pronto, é isso. Quanto tempo demora normalmente a termos uma DAP publicada? As nossas estimativas são mais ou menos estas, dependem de programa para programa e depende também muito, no nosso caso, de quanto tempo é que nós conseguimos ter os dados necessários para cumprirmos tudo o que é preciso de acordo com as regras do programa e do setor com que estamos a trabalhar. Por norma, entre 10 a 12 meses, pode ser um bocadinho menos ou um bocadinho mais, às vezes depende muito desta brevidade de termos ou não os dados disponíveis. Põe só para baixo, desculpa, dar nota só que é de facto os 78%, o processo de registro e publicação é muito, muito rápido, às vezes estamos a falar tipo de 24 horas, nós fazemos o registro, o verificador verifica, já está tudo direitinho e no dia a seguir praticamente está a DAP publicada. O que demora realmente mais tempo é a elaboração dos 2 documentos necessários, o relatório e o documento ambiental do produto em si. A segunda parte que demora mais tempo é o processo de verificação de terceira parte, porque como é que isto se processa? Portanto, o consultor entrega ao verificador de terceira parte todos os documentos necessários, ele vai seguir essa checklist e depois há quase como uma comunicação formal, que se chama Dialogue Form, no caso da EPD International, em que o verificador faz apontamentos, dizendo temos que melhorar isto, porque é que fizeram aquilo, mostrem-me aquele documento ou aquele raciocínio, e nós depois temos que mostrar todos esses documentos, tudo aquilo que é preciso, até que o verificador venha com uma resposta positiva e diga agora sim, realmente está tudo direitinho, podem submeter a DAP e o relatório na plataforma do programa EPD que escolheram. Segue? Pronto, onde é que as DAPs podem ser encontradas? Eu volto a dizer que elas são obrigatórias que estejam públicas, portanto todas as declarações ambientais de produtos têm que ser públicas e preferencialmente no programa que escolherem. Se não for dentro do programa, no mínimo na página da empresa, se houver uma página online. No caso da EPD International e na DAP Habitat, elas podem ser encontradas através desses linkzinhos que vos deixo aí. Mas é muito fácil de as encontrar, na verdade, em qualquer um dos casos nos sites dos programas que eu aqui comparo.
Pronto, da minha parte acho que está tudo. Não sei se têm dúvidas. Antes de se calhar passarmos para a mesa redonda, se alguém tiver alguma dúvida. Não? Pronto. Então, assim sendo, Catarina, queres começar tu com algumas perguntinhas sobre o Reciclaste? Como é que isto se calhar vai funcionar? Só para vos explicar, nós temos mais ou menos as mesmas perguntas, quer para o programa da Reciclaste, quer para o programa EPD, e por isso se calhar vamos aqui alternar, fazemos uma pergunta e aplicamos à Reciclaste e de seguida aplicamos já à EPD, que é para não estar sempre a mesma pessoa a falar. Sim. Posso começar? Eu vou começar aqui, Força. se calhar, por fazer então a pergunta genérica, é claro que depois será aplicado na certificação Reciclasse e na certificação e na construção da EPD, que não é uma certificação. Pronto, aqui o ponto de partida, então, se calhar é o que é que então motivou a vossa empresa a desenvolver quer a certificação Reciclasse ou então a construir a EPD, e como é que, de que forma identificaram que este que seria aquele momento certo? Se calhar posso começar pela Sónia, pela Reciclasse, e depois fazemos a EPD, seguindo aqui um bocadinho a lógica das apresentações. Ok, tudo bem. Muito bom dia. Eu sou a Sónia Costa, estou a representar a CODIL e sou diretora de Qualidade, Ambiente e Segurança. Fui eu que tratei de todo o processo da Reciclasse com o PIEP, e a necessidade surgiu porque a CODIL cada vez mais está associada à sustentabilidade e à economia circular. Tem sido uma estratégia cada vez mais forte da empresa e daí a nossa necessidade em obtermos essa certificação. A CODIL trabalha diariamente com matérias-primas plásticas e sentíamos que seria uma responsabilidade nossa e também uma oportunidade de fechar o ciclo através da reciclagem e da incorporação do material reciclado nos nossos produtos. Depois, entretanto, o mercado também começou a mostrar sinais muito claros, que estão cada vez mais atentos à origem dos materiais e aos requisitos legais e começam a apertar e a necessidade de começarmos a incorporar material reciclado. E o momento pareceu-nos certo quando percebemos que tínhamos tudo nesta fase, porque, entretanto, a CODIL, para além da injeção de peças plásticas, neste momento tem uma unidade de reciclagem e também está a tratar de um processo de certificação. E daí, neste momento seria o momento ideal para avançar com as duas certificações. Ok, obrigada. Já agora, acrescento só, Sónia, por acaso tiveram alguma exigência de algum dos vossos clientes? Não, foi mesmo okay. uma necessidade interna. Okay. Até porque os produtos da CODIL não são considerados embalagens e, como tal, não temos aquela exigência de cumprimento de legislação associada à incorporação do reciclado. Foi mesmo uma necessidade interna e uma opção da empresa. Certo, já agora a Sónia tocou aqui num ponto que eu por acaso não referi, mas existe aqui um plastic tax que já existe à data em Espanha e Inglaterra e que se aplica uma taxação de euro quilo por plástico, mas apenas em embalagens por plástico que não seja reciclado. Nós já não estamos a fazer isso, desculpa, Catarina, em Portugal. Não. Portugal seguiu aqui uma diretriz diferente, que é abolir completamente o plástico de uso único. Ok. Ou seja, houve aqui uma diretriz da União Europeia, mas depois cada Estado-membro transpôs da forma que quis. Pronto, se calhar então agora passava para a Ana João, relativamente à EPD. Portanto, o que motivou a empresa a desenvolver uma EPD e como é que identificaram que era este o momento certo? Certo. Então, eu sou a Ana João, sou responsável de Qualidade, Ambiente e Segurança na LRC. A LRC é uma empresa muito pequenina, muito novinha. Nós dedicámos-nos a fazer Glass Fiber Reinforced Polymer, ou seja, varão compósito, em que o nosso alvo é a construção civil. Portanto, nós estamos na fase de homologação do produto junto do LANECA, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil,
E a EPD surge neste sentido. Se nós estamos a ser disruptivos a inserir um produto novo no mercado, acho que faz todo sentido ter uma declaração ambiental do produto e que eu comprovo que efetivamente ele poderá ser uma melhor solução que o aço ou uma oportunidade para esta área da construção, que está também a ser regulamentado pela União Europeia. E mesmo os produtos de construção, não só a construção em si, mas os produtos de construção, através do passaporte digital, e achamos que seria o momento certo de nos anteciparmos a sermos obrigados a ter uma declaração. Obrigada, Ana. Desculpa. Pronto, obrigada, Ana. Pronto, a nossa próxima pergunta é porque é que escolheram, no caso, a Reciclasse como no caso da Codil, ou a EPD International, especificamente no caso da Ana João, e não outro programa, porque existem outros disponíveis que obtemos mais ou menos as mesmas certificações ou as mesmas valências, e como é que chegaram ao PIEP? Se calhar, na mesma lógica, começaria a Codil. A Reciclasse, na altura, quando nós pesquisamos o mercado, seria o esquema mais reconhecido a nível europeu. E dessa forma acabamos por não ter dúvidas que seria esse o modelo. Sim. E mesmo ao analisar o modelo, verificamos que era um modelo que seria implementado com alguma dificuldade, mas que com um rigor técnico que seria muito bom para o processo da Codil. Daí termos escolhido a Reciclasse. O PIEP acaba por ser um parceiro aqui da Codil, e como tinha esta possibilidade de avançar com a certificação, tendo ele já uma entidade certificadora, acabamos por escolher o PIEP. Obrigada. Ana? Nós escolhemos a EPD Internacional, apesar que, em conversa com a Catarina, no início, nós estávamos mais inclinados para a ADAP, para a Habitat, por ser portuguesa, mas depois, efetivamente, depois de conversar com o PIEP, decidimos ir pela EPD Internacional, por ser efetivamente uma entidade de referência a nível internacional e não nacional, e o objetivo também seria internacionalizar o nosso produto, portanto fazia todo sentido termos uma EPD internacional. Depois o PIEP, pedimos muitas cotações, começámos até pelos parceiros da DAPA Habitat que existem no site, e chegámos ao PIEP, primeiro porque estamos em Guimarães, aqui pertinho uns dos outros, a Universidade do Minho, ou melhor, o nosso diretor-geral, apesar nesta empresa ser nova, tem 3 anos, já trabalha há muitos anos com a Universidade de Minho e com o PIEP, inclusive, portanto já tinha uma referência muito boa do trabalho que o PIEP está a desenvolver ao longo destes anos, e pronto, e decidimos que, dado o prazo de execução e as pessoas que têm dentro do PIEP, fazia todo sentido fazermos com um parceiro como o PIEP, sim. Muito obrigada. Pronto, passando então para a próxima. Ao longo da implementação deste processo, ou seja, a recolha de dados e o processo de auditoria ou construção da EPD, quer para um, quer para outro, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram e de que forma é que os ultrapassaram? Bem, posso começar eu então novamente? Sim. Aqui o principal e a parte mais importante deste sistema de certificação é mesmo garantir a rastreabilidade, desde o início até ao final, ao output do artigo. E organizar toda a documentação, obter toda a informação necessária e gerir todos os estoques também associado à entrada e à saída, o balanço máximo, acaba por ser a parte mais difícil deste processo todo, mas que com alguma metodologia, alguma formação, entretanto, acaba por ser implementado e ajuda-nos a fazer uma metodologia que é muito útil para a empresa. E também existe aqui uma única, ao nível da Reciclasse,
que nós temos que o nosso fornecedor de matéria-prima ou de resíduo ou de material reciclado também terá que ser certificado pela Reciclasse. Não existe ainda a possibilidade de certificar o produto com um processo que não seja certificado pela Reciclasse. Isso acaba por ser uma parte mais difícil de cumprir com a certificação Reciclasse. Pois, como eu referi, no objetivo de criarem aqui uma rastreabilidade total e transparência, efetivamente a Reciclasse impõe aí esse requisito, de forma que, ok, se eles foram também certificados pela Reciclasse, então de certeza que existe aqui transparência naquilo que é as comunicações e o reciclado. Mas acaba por depois também trazer aqui mais dificuldades a quem depois queira fazer a percentagem de incorporação de plástico reciclado. Ana, relativamente à EPD, acredito que seja aqui a recolha de informação. Sim, sem dúvida. Esse é o mais difícil. Sim, até porque nós também não estávamos habituados a ter este tipo de controle, não é? Desde o início até ao fim. A parte da produção é fácil, agora tudo está para trás, e controlar os nossos fornecedores, no fundo, é mais difícil. E então também nós reparamos é que mesmo os fornecedores também não estão habituados ou familiarizados com este tipo de perguntas, e é difícil depois, mas para que é que vocês precisam? Pois, agora vamos voltar outra vez ao início, e temos também, acabamos por ser nós também, no fundo, a formar os nossos parceiros, os nossos fornecedores, a nossa cadeia de valor acaba por criarmos sinergias e alavancarmos todos ao mesmo tempo. Claro, já estamos num nível diferente, não é? Mas no sentido que já estamos a fazer essa declaração, mas acabamos por ajudar uns aos outros. Outra dificuldade, ou outro desafio é o preço, sem dúvida. Sim. No âmbito de uma, eu não quero dizer uma startup, que já estamos um bocadinho assim, uma startup, mas o preço é impactante, sem dúvida, não vou dizer que não, mas nós achamos que é um investimento e que nos vai abrir portas e vai-nos trazer valor acrescentado no mercado e sermos mais competitivos, efetivamente, sim. É isso. Sim, eu complemento só aquilo que a Ana João estava a dizer, ou seja, nós sentimos muito isso quando fazemos consultoria, que é a recolha de dados é realmente muito exaustiva. Nós tentamos no PIEP ter quase como um fecheirinho, um resumo para que tudo seja mais fácil. Pronto, mas sentimos muito isso, que às vezes dependendo da complexidade dos dados a recolher e da maturidade das empresas, às vezes mesmo o contacto com o fornecedor, não é? Que não é controlado pela empresa que está a pedir a DAP, é mais complexo. Pronto, nós no PIEP tentamos colmatar essas dificuldades, mas compreendemos que é de facto muito difícil às vezes. Sim, às vezes é também difícil de explicar porque é que nós queremos isso. Nunca ninguém nos pediu, certo? Nem sequer deram ao trabalho de perceber de onde é que vinha. Não sei se a Sónia também tem isso. Mas pronto, sim. Mas sim, é mais difícil isso. Bom, por outro lado, temos também esta componente de educação ambiental, que é um caminho que todos temos que fazer, mais ou menos, e por isso também tem algumas vantagens. É de uma sua medida, mas sim, exato. Temos que fazer assim. Exato. Pronto, após... Ai, desculpa, vai. Catarina, é a tua vez. Desculpa. A nossa última questão prende-se então com os benefícios que já têm ou esperam ter, porque temos aqui a Codil e a Ana João têm uma maturidade de empresas diferentes, não é? Portanto, no caso da Codil, os que provavelmente já têm, no caso da LRC, os que pretendem obter com esta certificação ou com este documento, e que conselhos é que dariam às empresas para considerarem estes programas que aqui estamos a falar? É assim, neste momento a Codil só tem um artigo certificado pela Reciclasse, que é um cabide 100% RPET.
E o objetivo será, no futuro, avançarmos com mais certificações do produto, até porque neste momento estamos num processo de certificação do nosso processo de reciclagem, e então quando tivermos o processo de reciclagem certificado, acabamos por ter um monopólio praticamente todo, desde o processo de reciclagem certificado pela Reciclase, e depois passamos para a certificação de vários artigos. Nós acreditamos mesmo que essa certificação nos nossos artigos vai acabar com que os nossos clientes fiquem com mais confiança. Sinto que a valorização dos nossos artigos também vai aumentar bastante, e ao nível do processo de reciclagem também acaba por ser otimizado dessa forma, por isso acho que será uma mais-valia, tanto ao nível do processo de reciclagem como do produto certificado, principalmente ao nível da confiança que nós conseguimos transmitir aos nossos clientes. Sim, e no caso, Ana, se calhar no processo de reciclagem, o facto de estarem a certificar o processo é de interesse, se calhar, não só para vocês, mas para potencialmente quererem vender esse material como reciclado externamente. Pode não ser uma estratégia, mas... Não é. Neste momento não é. Basicamente é para consumo interno, para nós fazermos incorporação nos nossos artigos, até porque para nós fazermos a comercialização teríamos que ter o FER e ainda não estamos nessa parte. Ok, boa. Sim, mas dessa forma também vão poder, ou seja, o recuperado que eu referi anteriormente, que se fosse só triturado e reincorporado, não era considerado aqui no cálculo. Passando então por esse processo e tendo aqui então o certificado, já passa a ser contabilizado como reciclado e já entra aqui no cálculo como percentagem de reciclado incorporado. Sim, o que é muito bom. Daí a nossa atividade com esta nova unidade, que nos vai ajudar a fazer de uma forma mais natural. Ana João, na vossa perspectiva, quais são os benefícios e que conselhos têm para as empresas que estão aqui a assistir? Sim, acho que a sustentabilidade, seja ela nos 3 pilares que existem, no ambiental, social e governance, ela não vai deixar de existir, muito pelo contrário, cada vez mais vão ser mais as exigências. Neste momento estamos nas grandes empresas, mas as pequeninas também vão começar a sofrer dores de crescimento, acho que é dessa forma, a sofrer dores de crescimento. E quanto mais cedo as empresas estiverem preparadas para este tipo de reporte, mais competitivas, acho que nós seremos no futuro. Por isso, no nosso caso, nós temos, ou seja, para além do nosso produto, que acreditamos que seja mais, que tenha um impacto ambiental menor do que o varão de aço convencional. Também um objetivo da EPD é perceber efetivamente quais são as vantagens competitivas e nível de impacto ambiental que nós temos no mercado, face aos produtos existentes no mercado atualmente. Mas é uma estratégia da empresa começar já a trabalhar neste âmbito do ambiente, da sustentabilidade social, da sustentabilidade a nível de governance, porque sabemos que vai ser o futuro, portanto, lá está, quanto mais cedo nós estivermos preparados, e não quer dizer que nunca vamos saber tudo, não é? Nunca vamos estar preparados para tudo, mas vamos preparando aos pouquinhos para quando for preciso e quando começar a apertar, nós já estamos mais tranquilos e conseguimos pensar mais à frente. Acho que é esse o objetivo. É isso mesmo, Ana, obrigada. Pronto, ainda temos aqui uns minutinhos, se alguém tiver isso, Raul, força. Está em mute. Desculpa, não tinha reparado. Ora bem, eu represento aqui a VF Plus, nós somos transformadores por extrusão de termoplásticos. A minha dúvida é, nós de modo a valorizarmos o nosso desperdício do processo pela Reciclase, se eu certificar a nossa empresa, o nosso processo de reciclagem, eu posteriormente poderei utilizar esse reciclado na incorporação dos meus produtos? Essa é basicamente, a estratégia que a Codil está a seguir, ou seja, Pronto, por isso só é é que eu estou a considerar. perguntar.
Por isso é que eu estou a perguntar, porque é muito importante isso, né? Uma questão de valorização, seja, uma a questão de resposta- valorização do nosso desperdício, porque é um Uhum. desperdício natural que está ligado ao processo, né, de destruição. O processo de destruição tem sempre desperdício e, além disso, além dos produtos que saem não conformes e que têm que se recuperar. Claro. Essa é a questão. Portanto, não há dúvida que posso. Claro que neste caso será sempre pré-consumo, nunca será um reciclado pós-consumo, porque não sai das nossas instalações. Só que eu não estou a utilizar um reciclado que venha de uma terceira parte, é da nossa parte, na mesma empresa. Não há problema. Não tem problema. Aqui o requisito é passar por um processo de reciclagem que esteja certificado, ou seja, se houver aqui a implementação do processo, se houver aqui a certificação deste processo, passamos a ter então Sim. aqui reciclado que vai entrar depois no cálculo na incorporação de novos produtos. Sim, a par da certificação do produto, digamos assim, ou das famílias de produtos, eu terei que fazer também uma reciclagem de um processo de reciclagem. Sim. E depois desse processo certificado, todo o reciclado que eu produza segundo esse processo poderá ser incorporado e considerado como reciclado. Exatamente, ou seja, dos esquemas que eu referi anteriormente, iríamos iniciar aqui pela certificação do Recycling Process, que é o processo de reciclagem, e depois termos este reciclado certificado. Passávamos para o Plastic Traceability, que é a incorporação deste reciclado na produção de novos produtos. E aqui sim já iria contabilizar para plástico reciclado. Certo. Ok. Obrigado. Nada. Maria João, Sim, olá, bom dia. bom dia. Eu fiquei muito admirada e estou muito grata por vos ouvir e por perceber que estes processos já existem. Portanto, eu venho da CCDR Norte, represento aqui a parte de instituição pública. Trabalho na unidade de inovação e neste momento estamos com um projeto do Horizonte 2020 que se foca precisamente na reciclagem e em que um dos sistemas é dos plásticos. E este processo que falaram aqui encaixa-se em pleno nas preocupações, não é, da União Europeia, como referiram. E eu até aproveitava este momento para vos perguntar se poderíamos partilhar os contactos, porque estamos a organizar 2 workshops precisamente no âmbito dos plásticos, que é um dos sistemas, dos processos sistémicos de circularidade, é um dos produtos, e estamos também aqui a fazer um levantamento das cadeias de valor e tentar envolver e criar aqui uma rede de stakeholders. E, portanto, eu acho que isto tudo, por coincidência, soube desta sessão e acho que se enquadra muito no que no trabalho que estamos aqui a desenvolver e neste consórcio em que nós participamos enquanto projeto. E perguntava se estariam disponíveis para eu depois vos contactar posteriormente e até ficariam já, de alguma forma, convidados para poderem participar no workshop que estamos a organizar aqui para dia 15 de julho na CCDR, da parte da tarde, para se refletirem estas questões. E aqui já é um trabalho muito, muito apurado, não é? Isto já é um produto final dentro dos problemas da reciclaridade e da economia circular. Claro que sim. Certo, eu vou já colocar aí no chat os nossos contactos. De qualquer forma, João, não sei se depois consegues enviar um e-mail geral para toda a gente que aqui está presente, caso nos queira contactar. Isso seria bom. Obrigada. Eu, entretanto, com as vossas intervenções, lembrei-me de uma coisa que até vou esclarecer. Como o Raul falou aqui em pré e pós-consumo, efetivamente para a reciclagem é igual, se é um pré, se é um pós-consumo, mas aproveito para referir que o PPWR obriga aqui a incorporação de reciclado nas embalagens e no caso do PPWR obrigatoriamente terá que ser aqui um pós-consumo. Ou seja, este pré-consumo não seria aqui enquadrado nas metas que são o PPWR de incorporação de pós-consumo nas embalagens, que no caso das garrafas, se não estou em erro, é 30% de PETs e que vai aumentar para 35%, e no caso das outras embalagens em geral, que sejam de uso único, é 10%.
de incorporação de pós-consumo. Ainda assim, é sempre uma mais-valia ter aqui um reciclado, por exemplo, para o Plastic Tax, que é aplicado em Espanha e em Inglaterra, não diferencia se a origem é pré ou pós-consumo. A taxação, a redução, neste caso da taxação, é aplicada quer seja pré ou pós-consumo. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Força, Ana Beatriz. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu tinha aqui, relativamente ao EPD, eu tinha aqui, se calhar, um pedido de ajuda ou recomendação para quando a origem do plástico é desconhecida. Ou seja, quando temos uma mistura de plástico reciclado, mas que não se sabe a origem ou o uso que teve. E de que forma é que se consegue elaborar um EPD não tendo esta informação? Ok, pronto, a EPD tem várias regras, não é? E tendo em conta que essa é também reconhecidamente pela EPD uma das dificuldades, é o cliente não controlar às vezes a origem de determinadas matérias-primas ou até o seu processo de fabrico, porque às vezes também precisamos. A EPD não tem uma exigência que os dados externos ao cliente, ou seja, externos ao produtor do produto que está a desenvolver essa EPD, tenham que ser de classificação muito boa, ok? Por isso, nós, enquanto consultores, aquilo que fazemos são estimativas. O que é que isso vai implicar? Que depois há lá um critériozinho que tem a ver com a qualidade de dados, não vai estar tão bom como o que se nós tivéssemos todas as informações necessárias. Mas isso em nada invalida a publicação da EPD e a validade da mesma, porque são dados que, à partida, a EPD considera que a empresa não consegue controlar. Certo. Ok. Por isso. Ok. Tá bem? Perfeito. Obrigada, Catarina. Mas vocês têm uma declaração de que esse produto é efetivamente reciclado, ainda que não tenham de origem? Eu penso que sim. Ok. Sim, porque esse seria um requisito obrigatório, porque a utilização de reciclado traz sempre aqui uma benesse, né, nas avaliações e nos impactos ambientais, e por isso depois também tem que haver aqui uma evidência que será exigida pela verificadora. Ok. Sim, nem que seja uma caracterização do material. É sempre preciso uma evidência de que aquele material é reciclado. Por exemplo, no caso do biodegradável, também se aquele material é ou não biodegradável. Pode ser através de análises, de testes ao material. Pronto, relativamente à origem ou ao processo de fabrico, é como digo, ou seja, os consultores ou o especialista da avaliação de ciclo de vida, meio que pode estimar, sei lá, vem potencialmente da China ou potencialmente da Áustria, ou pronto, tem é que ficar no documento do relatório da avaliação de ciclo de vida e não no documento EPD, ou seja, só no documento mais extenso é que nós vamos ter que escrever tudo direitinho, que aqueles dados representam uma estimativa com base do cenário da União Europeia ou o cenário mais próximo à indústria ou o que seja. Obrigada. Não. Não sei se existe mais alguma questão. Não? Posto isto, então, acho que podemos então encerrar. Agradecer-vos a vossa participação. Espero que a nossa intervenção tenha correspondido à expectativa que traziam para este webinar. Tal como o João já referiu também, o webinar vai ser partilhado, assim como os nossos contactos, e se de futuro tiverem alguma dúvida, nós estamos inteiramente disponíveis para auxiliar no que for preciso, principalmente nas certificações e na construção de EPDs. Tá. Obrigado, então. Adeus, bom dia a todos. Bom trabalho. Obrigada. 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 Boa semana. Obrigada. Obrigada, bom dia. Obrigada. Obrigada.